Há muitas razões para perceber um certo declínio dos Estados Unidos. Os indicadores econômicos são desfavoráveis. As paisagens urbanas, invariavelmente repletas de barracas, também não ajudam. E os temas constrangedores com os quais o país vem lidando nos noticiários, muito menos. Nesse exato momento, as agências de checagem apuram se é verdadeiro ou se é falso um escândalo tórrido envolvendo dois presidentes do país, o atual e um ex. Verificação de fatos. O irmão de Epstein realmente mencionou Trump e Bubba em um e-mail verdadeiro. Só não está claro se era mesmo uma referência a Bill Clinton. E por trás dessa manchete, o que há é uma fofoca, segundo a qual Trump teria feito por Bill Clinton aquilo que Monica Lewinsky teria feito antes dele, por Bill Clinton ou então por outro figurão aí apelidado de Bubba. Compreender essa fofoca até que é fácil. Muito mais difícil seria entender como ela reflete a inegável decadência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos conheceram o conteúdo de mais alguns e-mails de Jeffrey Epstein. O presidente Donald Trump acusa os democratas de usar essa correspondência toda de Epstein para desviar o foco e impedir o público de ver que presidente maravilhoso ele tem sido. E de fato, deve ser difícil para qualquer cidadão dos Estados Unidos minimamente preocupado com os rumos do país não ter a sua atenção sugada por esses e-mails. Em abril de 2011, Epstein escreveu a Ghislaine Maxwell, ex-namorada dele, que cumpre uma sentença de 20 anos de prisão por tráfico sexual de menores. Quero que você saiba que o cachorro que não latiu é Trump. A vítima, que teve o nome protegido, passou horas na minha casa com ele e ele nunca foi mencionado. Num outro e-mail de dezembro de 2015, o escritor Michael Wolff, que é biógrafo de Trump, avisa a Epstein que o então pré-candidato à presidência americana daria uma entrevista a um canal de TV e seria perguntado sobre a relação com Epstein. Wolff sugere: acho que deveríamos deixá-lo se enforcar sozinho. Se ele disser que nunca esteve no avião ou na casa, isso dá a você uma moeda política preciosa. Não se sabe como Epstein usou ou tentou usar essa moeda política preciosa. O que se sabe é que ele morreu na prisão e morreu uma daquelas mortes sobre as quais ficam muitas dúvidas, teorias conspiratórias. Quando estava em campanha, o Trump prometia liberar esses e-mails ao público ele mesmo. Só que não foi isso que ele fez uma vez eleito. Agora que parte da correspondência é pública, é só o nome de Epstein ser mencionado por algum jornalista que ele sai da sala na hora. Any response to the Epstein emails that mention your name? Trump evita falar sobre esse assunto em público. Ele prefere se manifestar pelas redes sociais e, claro, pela porta-voz da Casa Branca. Esses e-mails não provaram absolutamente nada, além do fato de que o presidente Trump não fez nada de errado e que ele sempre disse que era de Palm Beach, assim como Jeff Epstein. Epstein era membro do Mar-a-Lago até que o presidente Trump o expulsou, porque ele era um pedófilo e um crápula. Mas como é que esse escândalo, que é sério, que pode ter consequências dramáticas, como é que isso nos leva àquela fofoca envolvendo o Trump e o Bill Clinton? Para entender isso, é preciso observar uma troca de e-mails muito específica entre Epstein e o irmão dele, chamado Mark. A conversa é de março de 2018. E Mark, o irmão, pergunta: o que é que o seu garoto Donald anda fazendo agora? Aí o Epstein responde que estava tudo bem e que o Steve Bannon, antigo conselheiro do presidente Trump, estava com ele, Epstein. O Mark, então, envia o e-mail para o irmão com a frase que gera o escândalo do momento, que é: pergunte a ele se o Putin tem as fotos do Trump blowing Bubba. Blowing, esse verbo, numa tradução bem literal, significa soprar. Só que nesse contexto é outra coisa. E Bubba poderia ser Bill Clinton ou então qualquer outra pessoa que tenha esse apelido. Mas é fato que o Clinton é conhecido como Bubba, principalmente no sul do país. Esse é um fato registrado em várias publicações dos anos 90 e que entra inclusive na página dedicada ao Bill Clinton na Wikipedia.
Obviamente, esse detalhe, que emergiu com os e-mails do Epstein, é tratado com muito mais naturalidade pelas redes sociais que pelo jornalismo nos Estados Unidos. E nas redes vale tudo, né? Qualquer coisa pode virar indício de que esse boato aí tem base. Fotos antigas viram uma evidência, e o mesmo acontece com as obscenidades que o Trump disse no passado, incluindo esse tweet de 2015, quando ele precisava derrotar a Hillary Clinton. Se a Hillary não consegue satisfazer o marido dela, o que é que faz com que ela pense que pode satisfazer o nosso país inteiro? Eu não tinha lido isso na época, né? Achei meio nojento. Até para os padrões do Twitter durante uma campanha eleitoral, o que é nojento pra caramba. Então, perdão aí, senhora ou senhorita, por ter te feito ouvir isso. Essa espetacularização da política certamente está ligada a uma disfuncionalidade crescente das instituições. Nos Estados Unidos, o escândalo vira a principal preocupação de um país que vive nesse momento um apagão dos serviços públicos, com o shutdown, como eles chamam. E a mesma Casa Branca, que não consegue cumprir a sua função de organizar, liderar o país, tem se mostrado muito mais competente ao servir de cenário para um episódio do reality show Extreme Makeover, aquele que é dedicado a reformas de casas e mansões. Trump, que ganhou fama como a estrela de O Aprendiz, às vezes é visto como a causa e às vezes como o sintoma de uma vida pública que transformou o espetáculo na verdadeira finalidade do Estado. Seja como for, o espetáculo até aqui beneficiou o Trump. E como Trump é um sujeito midiático desde sempre, a estratégia dele para lidar com tudo isso parece ser uma estratégia midiática, a da edição. Não gosta? Edita, corta a cena, joga fora. E aí começou a surgir envolvimento do Trump, vídeo do Trump abraçando, tem um vídeo famoso ele apontando mulheres com Epstein, as festas que ele ia junto, começou a surgir muita coisa, mas muita coisa. Isso deu um tilt na cabeça do pessoal MAGA, Make America Great Again, nos Estados Unidos, né? O pessoal que usa aquele bonezinho que o Tarcísio usou, que lá nos Estados Unidos. Começou a dar um tilt no pessoal, porque falou, como assim? Né? A representação do mal, porque para ele virou a representação do demo, né? A representação do mal, né? Pra gente, na verdade, foi Best Friend Forever do nosso ídolo. Aí deu tilt. E aí só que acontece o seguinte, o que rola? Quando você tem uma relação com um líder carismático e um líder realmente mentiroso que nem o Trump ele simplesmente tem um indício, tá lá, um vídeo, ele fala, não é verdade, isso não aconteceu. Ó, tem esse recado, não é verdade, isso não fui eu. Não importa, ele diz que é mentira. E ele tá negando sistematicamente. Só que aí tem daquela história dos arquivos, então os arquivos das investigações do FBI, bora revelar. Ele, não vamos revelar não. A contaminação da política pelo espetáculo e pelas fofocas das redes sociais é um fenômeno das democracias liberais, que não por acaso andam instáveis e em declínio. Nos Estados Unidos, a política está cada vez mais eletrizante. É um ótimo espetáculo, só que a economia sofre e a sociedade também. Na China, parece acontecer o inverso. A política é seguramente mais chata, mas o país sustenta há décadas uma ascensão que já é difícil de negar. Uma boa demonstração disso está na reunião mais recente entre Trump e Xi. Diante das câmeras, o Xi Jinping, conciso, profissional, falou apenas o necessário, enquanto Trump soltava a papagaiada dele de sempre. E aí, durante as negociações, algo chamou a atenção do presidente dos Estados Unidos. Apenas Xi se dirigiu diretamente a Trump. Para o Trump, essa seriedade toda pareceu coisa de ditadura. Por que é que os auxiliares do Xi não falam, não interrompem a reunião? Mas talvez não seja coisa de ditadura, seja só profissionalismo mesmo. Eu coloquei uma tarifa de 100% na China. Coloquei mesmo. Isso afetou o presidente Xi, que é meu amigo. Tão amigo quanto nós podemos ser amigos, porque ele é um cara durão, um homem muito durão.
E um cara muito inteligente, muito inteligente. A imprensa não gosta quando eu digo que ele é muito inteligente, mas sabe, ele controla 1 bilhão e 400 milhões de pessoas que não fazem questionamento nenhum. Na verdade, durante a reunião que nós tivemos, nós estávamos lá, vocês estavam lá e vocês viram, vocês devem ter visto. Ele estava parado, 6 pessoas de cada lado e cada um daqueles caras bem retinhos assim. E eles estavam nessa posição de atenção. E eu fiz um comentário para um deles. Não recebi resposta nenhuma. Eu não conseguia falar com os auxiliares dele. Aí eu disse, caramba, você não vai me responder, auxiliar do Xi? E não recebi resposta nenhuma. E eu pensei, nossa, eu queria que o meu gabinete se comportasse assim. Eu queria que eles sentassem assim, retos, e me deixassem falar, ao invés de falar no meu lugar. Nunca vi gente tão assustada na minha vida. Eles têm o equivalente a um vice-presidente por lá. E eu perguntei para ele, você vai responder minha pergunta? E o cara ficou parado assim, retinho. Aí o Xi disse, eu vou responder suas perguntas. Pô, por que vocês não podem se comportar desse jeito por aqui? O JD não é assim. O JD se enfia na conversa, fala quando eu tô falando. Eu queria que o JD se comportasse assim pelo menos por uns 2 dias. Não dá pra você fazer isso não, JD? 2 dias assim seria ótimo. E o Brasil bem que poderia aprender uma lição ou outra com tudo isso. Nesse momento histórico, quem mais prospera é uma nação que preserva a formalidade e a funcionalidade das suas instituições. É preciso resistir à tentação de deixar o espetáculo tomar conta de tudo. E isso não significa aderir ao modelo chinês. Não, significa apenas e tão somente tratar as nossas instituições com respeito e com a dignidade que elas merecem. Assim como o Brasil, a China também tem um parlamento. É o Congresso Nacional do Povo, que tem 3.000 delegados, que nem sempre concordam em tudo, mas nunca mesmo põe na cabeça o chapéu de alumínio ou a peruquinha loira. Ponto final em mais um textão e nas considerações finais, o que me cabe é atualizar essa história com uma informação que chegou enquanto eu finalizava, enquanto eu fechava esse vídeo. De que informação eu falo? Donald Trump está pedindo uma investigação no caso Epstein. Opa, boa! Porém, direcionada aos seus adversários políticos do Partido Democrata, notadamente Bill Clinton. Aí fez mais sentido, né? Acho que aí fez mais sentido. Dito isso, eu abro espaço para os apoiadores desse canal, que se reúnem num grupo lá no Telegram, onde eles me mandam áudios, e assim nasce o PS, do qual você está convidado a participar, viu? O caminho começa com o comentário que está fixado aí no topo da caixa de comentários. Dessa vez eles falam sobre a espetacularização da política e também sobre esse choque cultural aí que o Donald Trump sentiu na última reunião dele com o Xi Jinping. Bora ouvir. Agora vai. A espetacularização da política é prejudicial porque ela desvia os assuntos que são mais pertinentes para outros tópicos que são mais voltados para chocar, né? Para entreter. E aí a política vira uma espécie de entretenimento, não é o que tem que ser, né? Aí as pessoas, em vez de estar focadas nas coisas que tem que focar, como as leis, os projetos e tudo mais, elas focam naquele sentido de tem que punir, tem que tirar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas não foca no que tem que ser focado, que é na organização da sociedade como um todo, né? Eu acho muito irônico como por trás de toda a transparência de um medo, na verdade se oculta um desejo. Porque ele traz uma questão de, o Xi é inteligente e tal, tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas que não questionam nada. Os seus auxiliares estavam com medo. Poxa, eu queria que o meu vice-presidente fosse assim, né? No fundo, ele acusa o outro de ditadura, mas quem confessa que quer viver uma ditadura é ele. Então, são visões completamente diferentes, são comportamentos diferentes, são pensamentos diferentes. O que sobra para essa cosmovisão limitadíssima lado americano é debochar e insinuar que aquilo acontece porque ali há uma ditadura, há autoritarismo e só debocha. A saída dele é o deboche. Mas a diferença maior
é que o Xi Jinping não é uma marionete dos podres poderes. Ele é, de fato, o líder do país dele. Ao contrário do Trump, que está lá completamente, sei lá por que azar do destino e por ironia dos nossos tempos loucos, uma figura como ele foi parar na presidência do país mais rico e com mais cacife e poder bélico do mundo. Eu ouso cravar que, para nós ocidentais, existe um conceito que revela autocondescendência, segundo o qual o homem é produto do meio, ao passo que lá no Oriente é o contrário. Eles concebem o meio como um produto do homem. Então, há que se trabalhar virtudes. Não por acaso, a China tem toda a cultura dela baseada, historicamente, no confucionismo, que é uma filosofia muito próxima de uma religião que prega a harmonia social, que prega a hierarquia, que prega o respeito à disciplina e prega que o governante deve ser um homem virtuoso. E na filosofia taoísta também tem uma parábola que ajuda a entender a forma de fazer diplomacia da China ultimamente. Conta-se que um viajante andava com seu instrumento musical e ele foi até o topo de um morro, onde os ventos uivavam e ventavam muito forte. E, impaciente, ele começou a tocar seu instrumento de cordas, só que o vento sempre o atrapalhava, porque o vento rugia no topo daquele morro. E aí ele tentou ir contra o vento, tentou tocar mais alto do que o vento, mais rápido do que o vento, contra o vento. Só que como ele sempre mudava de direção, as notas iam embora antes que ele pudesse terminá-las. E cansado de tentar, ele parou e escutou. Sentiu o vento entrando pelas cavidades do instrumento musical e experimentou tocar junto com o vento. Quando ele soprava forte, ele tocava notas longas para que ressonassem, e quando o vento cessava, ele tocava notas curtas. Ele não estava mais tentando tocar contra o vento, mas junto com ele, e isso fez com que tocasse a música mais bela que ele já tinha tocado em sua vida. Eu diria que hoje a China não só é o país do futuro, como deu e está dando um belo de um cavalo de pau nos estadunidenses, libertadores do mundo, segundo eles, né? Depois do final, o finalzinho. Depois do finalzinho, o finalzinho. Aqueles últimos segundos em que eu chego à conclusão, talvez temerária, de que quanto mais chata é a política de um país, maiores as chances de que essa política, essa vida pública, esteja cumprindo o seu papel diante da economia e da sociedade. Pensando nisso, lanço aqui o meu slogan: Make Brasil chato again. Quanto menos notícia eletrizante, quanto menos escândalo, melhor. Nem que me falte assunto aqui para esse canal. Eu é que não vou ficar militando em causa própria. Ou será que vou? Eu vou, mas só um pouquinho. Hora de militar em causa própria aqui. Ei, você aí, já se inscreveu no canal? Comentário, sininho, coraçãozinho, hypar, sabe, né? A coisa toda. Beijo. Valeu.